Nesse momento, a gente começa uma coletiva com o Departamento de Futebol do Centro Esportivo Alagoano, representado pelo Superintendente de Futebol, Luciano Lessa, e pelo Executivo de Futebol, Jadson Oliveira. Janela fechada, agora só mês que vem. CSA apresentou 4 novos jogadores para a sequência da temporada. Que balanço, Luciano, você faz dessa janela para o Centro Esportivo Alagoano? Boa tarde. Mais uma vez, a gente tenta se antecipar ao mercado, né? A gente sabe que essa janela inicial, essa janela especial que teve aí entre o dia 2 e 10 de junho, que foi para o Mundial Interclubes, é uma janela mais curta, e a gente sabe que a próxima janela que vai abrir em julho é uma janela que vai ser muito mais disputada e que tende a ter os seus preços inflacionados. Então a gente, mais uma vez, como a gente vem fazendo desde que a gente chegou aqui no CSA, a gente tenta antecipar esse momento de fervura do mercado, finaliza 4 contratações que a gente entende que vem qualificar o nosso plantel, além do número que a gente precisava aumentar também, a gente qualifica o nosso elenco com peças que vão brigar pela titularidade, que vão dar opções ao treinador, e a gente fica na expectativa de algo especial que venha aparecer assim no momento que a janela reabrir. Boa tarde. Saiu a renovação, né, do Camacho para até o final de 2026. Queria que vocês explicassem um pouco sobre essa renovação, como é que ela surgiu, por que dela ter surgido agora. E também a questão do Enzo, né? Quais são os detalhes desse martelo batido, né, com relação à situação também do Enzo. Boa tarde. Boa tarde. O Camacho é um jogador que é um líder nosso, é o capitão do time, um jogador que vem se destacando e sendo muito importante tanto dentro de campo quanto fora de campo. A gente já vinha em conversas com ele, já tinha demonstrado interesse em renovar, em permanecer por mais tempo aqui no clube, e a gente também tinha sinalizado para ele que a gente tinha esse interesse. E aí, com a proximidade e com a abertura dessa janela, chegaram algumas propostas para o atleta, inclusive propostas maiores financeiramente falando do que a nossa, mas pesou o interesse do jogador, pesou a adaptação que a família dele teve a Maceió, a identificação que o Camacho teve, não só com o elenco, não só com a estrutura do clube, mas principalmente com a torcida do CSA, e isso foi fundamental para que a gente conseguisse selar esse acordo e manter o Camacho com a gente aqui até o final do ano que vem. Sobre o Enzo, eu vou passar a palavra aqui para o Jadson, para ele explicar um pouquinho melhor para vocês. Boa tarde a todos. Na verdade, o Enzo é um atleta que hoje passa a ser um ativo do clube, né? A gente adquiriu 60% dos direitos econômicos do Enzo, até pela projeção que a gente vê que o atleta teve e que vai ter para frente, né? É um atleta que várias equipes começaram a acenar devido ao número de jogos que ele fez e de grandes jogos contra inclusive equipes de Série A. Então a gente mais uma vez tivemos que antecipar o mercado. Se eu não me engano, não me lembro, nos últimos anos o CSA está fazendo isso, né? Inclusive a gente sabe que lá na frente algumas equipes de Série A, da forma que veio, tão agressiva nessa janela curta, não tenha dúvida que vai vir também atrás do Enzo. Então foi um acerto de toda a diretoria, né? E graças a Deus a gente conseguiu caminhar e mudar um pouco do cenário do que o CSA vinha fazendo no departamento de futebol e em termos de adquirir ativos, né? Para que a gente venha lá na frente trazer recursos para o clube, assim como a gente já está fazendo também com alguns garotos da base, né, que estão aí com opções de compra. Nós temos o Vitinho, que está no São Paulo, nós temos o Cadu, que está no Vitória, nós temos o Erle, que está no Inter. Então, assim, a gente começou a abrir outro leque para que a gente venha lá na frente poder ter alguns recursos e que possa ajudar o clube financeiramente. Esse eu acredito que é o caminho. Uma pergunta para ambos que foi mandada para o nosso grupo de coletivas. Na opinião de vocês, quais são os grandes méritos do CSA fora de campo, né, para até aqui ter conseguido alcançar os principais objetivos, como classificação na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e, por enquanto, um time competitivo também na Série C? O que foi primordial fora de campo até agora para esses êxitos? Quando a gente vai para a parte extracampo, a gente não pode deixar de citar o comando da presidente Miriam. Eu acho que ela tem um fator fundamental, que é delegar as pessoas naquela função e acreditar e confiar que elas vão fazer a função. Isso eu acho que é primordial. Então ela tem um papel de manter essa diretoria unida, trabalhando totalmente voltado para o bem do clube.
pensando no futuro do clube, pensando no presente do clube, tendo cuidado com as questões financeiras, sem extrapolar orçamentos, sem extrapolar, que são diretrizes que são passadas pelo departamento financeiro e administrativo do clube. Então, eu acho que a principal objetivo, a principal característica da diretoria é realmente uma diretoria que está unida pensando em prol do clube. Falando sobre essa janela, né, que fechou, mas daqui a um mês tem uma nova janela um pouco mais longa, ficou alguma brecha dentro daquilo que vocês tinham como planejamento? Foi dentro daquilo que se esperava? Esse estudo, essa análise que vocês têm, ela de alguma maneira se repete para a próxima janela ou algo novo deve acontecer dentro desse espaço de tempo, a depender da necessidade? Como é que vocês estão avaliando também? E se avaliaram essa janela de agora? Sim, na verdade a gente estava esperando uma oportunidade de mercado em uma posição que a gente tem só 4 atletas, que é zagueiro, né? Devido a gente estar nessas 3 competições, nessas fases finais, vão ser jogos muito decisivos, numa sequência muito grande, a gente estava esperando uma grande oportunidade de mercado como a gente teve nessas outras posições da gente precisar fortalecer o elenco. Não houve, e como a gente tem só 3 jogos no mês, né, um número de jogos bastante reduzido, e a janela já abre novamente o mês que vem, a gente preferiu esperar um pouco para a oportunidade de mercado que vai aparecer, mas não tenha dúvida que até pelo número de jogos que a gente vai ter, a gente espera na próxima janela fortalecer mais ainda o setor defensivo, para aí sim, hoje, dentro daquilo que a gente tem no elenco, é uma lacuna que a gente precisa. Falando mais uma vez de uma pergunta que foi mandada pelo Grupo Coletivas, a gente sabe que o futebol tem uma rotatividade muito grande no comando técnico. E apostar no Igor, depois do ano passado ter conseguido, né, a manutenção do clube na Série C do campeonato, quase se classificando, e mesmo perdendo o Campeonato Alagoano, e recentemente ele completou 1 ano, foi, na opinião de vocês, um grande acerto do departamento de futebol, a manutenção do trabalho do professor Igor? Eu acho que talvez tenha sido o nosso maior acerto. Quando a gente termina a Série C, e o saldo da Série C do ano passado, apesar do começo muito ruim, o final ficou um saldo até positivo do trabalho do Igor, que foi justamente que comandou essa reformulação que a gente teve que fazer ali durante a reta, no meio da competição, mais ou menos, para a reta final, a gente quase chegar na zona de classificação. O maior acerto da gente foi a continuidade da comissão técnica. A gente conseguiu fazer uma pré-temporada que poucos clubes do Brasil fazem, com 53 dias de trabalho, e isso deu condições do Igor de ter o grupo dele na mão. Então o Igor tem variações táticas e tudo isso baseado no que ele conseguiu fazer durante a pré-temporada. A gente soube suportar, e a gente usa muito a palavra convicção aqui no departamento, porque a gente sabe da pressão que foi quando a gente tropeçou ali na semifinal contra o Asa, e também quando tropeçamos contra o CSE na semifinal da Copa Alagoas. A gente sabe da dificuldade que a gente sofreu, das pressões que a gente sofreu, não só nós, mas a diretoria como um todo. Mas a gente tinha a convicção, a gente sabia o que estava sendo feito no dia a dia do clube, e a nossa aposta foi pela manutenção do treinador, e acho que hoje ele já provou para todo mundo que ele tem totais condições de comandar esse elenco aqui até o nosso acesso à Série B.